Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Da luz Criador, vós mesmos sois luz e dia sem fim. Vós nunca da noite provastes as trevas, só Deus é assim. A noite já foge e o dia enfraquece, dos astros a luz. A estrela da aurora, surgindo formosa, no céu já reluz. Os leitos deixando, a vós damos graças com muita alegria, porque novamente por vossa bondade o sol traz o dia. Ó Santo, pedimos que os laços do Espírito nos prendam a vós, e assim não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. As almas não fira a flecha da ira que traz divisões. Livrai vossos filhos da própria malícia dos seus corações. Que firmes na mente e castos no corpo, de espírito fiel, sigamos a Cristo, caminho e verdade, doçura do céu. O Pai piedoso nos ouça bondoso, e o Filho também. No laço do Espírito, unidos dominam os tempos. Amém. Meu irmão, minha irmã, paroquiano, paroquiana, ouvinte do nosso programa, diariamente esta meditação, é com muita alegria e gratidão que iniciamos mais um dia na presença do Senhor. Hoje, celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Santo Inácio foi o sucessor de Pedro no governo da igreja de Antioquia. Condenado às feras, foi conduzido a Roma e aí, no tempo do imperador Trajano, recebeu a gloriosa coroa do martírio no ano 107. Durante a viagem, escreveu 7 cartas a várias igrejas, nas quais se refere com profunda sabedoria e erudição a Cristo, à organização da igreja e aos princípios fundamentais da vida cristã. A sua memória era celebrada já no século IV em Antioquia. Santo Inácio, rogai por nós. Seguindo nossa reflexão que temos feito ao longo desses dias sobre as partes fixas da Santa Missa, tomemos agora a oração da coleta. O sacerdote a seguir convida o povo a rezar. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. Depois, o sacerdote diz a oração que se costuma chamar de coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Conforme antiga tradição da Igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus por Pai, por Cristo no Espírito Santo, e por uma conclusão trinitária, isto é, com uma conclusão mais longa do seguinte modo: quando a oração se dirige ao Pai, ela termina assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quando a oração se dirige ao Pai, mas no fim menciona o Filho, ela é concluída do seguinte modo: Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. E ainda quando se dirige ao Filho: vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O povo, unido-se à súplica, faz a sua oração pela aclamação. Amém. Na missa, sempre diz uma única oração da coleta. Depois nós passamos para a liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras
da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação, e oferece alimento espiritual, e o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentada por essa palavra, reza no coração a oração universal pelas necessidades de toda a Igreja e pela salvação do mundo. Depois, o silêncio. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Por isso deve ser de todo evitado qualquer pressa que impeça o recolhimento. Integram-na também breves momentos de silêncio, de acordo com a Assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se recolhe no coração a palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira e a segunda leitura, como também após a homilia. As leituras bíblicas. Mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Por isso convém observar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. Não é permitido trocar a leitura, as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão. Por tradição, o ofício de proferir as leituras não é função presidencial, mas ministerial. As leituras sejam, pois, proclamadas por leitor. O evangelho, porém, seja anunciado pelo diácono ou, na sua ausência, por outro sacerdote. Na falta do diácono ou de outro sacerdote, o próprio sacerdote celebrante proclame o evangelho igualmente. Na falta de outro leitor idôneo, o sacerdote celebrante proferirá também as demais leituras. Depois de cada leitura, quem a leu profere a aclamação e o povo reunido por sua resposta presta honras à palavra de Deus, acolhida com fé e com ânimo agradecido. A proclamação do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra. A própria liturgia ensina que se lhe deve manifestar a maior veneração, uma vez que acerca mais do que as outras leituras de honra especial, tanto por parte do ministério delegado para anunciá-lo, que se prepara pela bênção ou oração, ou por parte dos fiéis que, pelas aclamações, reconhecem e professam que o Cristo está presente e lhes fala, a quem ouve de pé, a leitura ou ainda pelos sinais da veneração prestados ao Evangelho. Meu irmão, minha irmã, aqui trata-se de uma leitura, de uma interpretação, de uma compreensão da introdução ao missal romano, de modo muito simples, muito comum, e que possa nos ajudar em nosso trabalho, em nosso discernimento pastoral, em nossa vida e missão. Tomar a palavra de Deus no Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, o fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição.
O Senhor disse aos fariseus: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você observar, meu irmão, minha irmã, trata-se de um discurso duro, exigente e intimidador. Ou seja, nosso Senhor como que colocando os pingos nos is. E se depara com a frieza, com a mordidão, com o relaxamento de muitos cristãos, como acontece hoje no mundo inteiro. E por isso é possível e é preciso que coloquemos alguém como guardas destas pessoas, para acompanhar, para orientar, para fazer com que também possam ir descobrindo o chamado de Deus para as suas vidas. Depois também, o que Jesus faz na casa do fariseu é duro. Ele não lava as mãos, o fariseu fica achando que ele não está puro, e aí somente depois ele vai entender, vai compreender o que Jesus queria dizer ali na prática do Santo Evangelho. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a você. Deus continue fortificando a tua vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.